O projeto Pela Vida Não à Violência é um projeto que visa apoiar as escolas para lidar com as situações de violência no seu interior. O que ele é? Como ele acontece? A intenção é que a Secretaria organize uma rede de instituições, conselhos, com os quais ela interaja para apoiar a escola quando essas situações de violência acontecem. Para isso, é preciso que haja uma equipe que possa dar apoio à escola, tanto em nível central da Secretaria, quanto em nível das coordenadorias regionais. Além disso, o projeto pretende realizar ações em todas as escolas e creches, visando prevenir a violência, junto aos pais, aos educadores e aos alunos. Essas ações de formação devem tratar de temas como, por exemplo, a sexualidade, a gravidez precoce, o uso de drogas, a violência doméstica e outros temas que sejam importantes para os jovens, para os educadores e para os pais. Os CELs são tão importantes porque eles são unidades educacionais, culturais e esportivas que buscam integrar essas políticas na vida das crianças e dos jovens. O nosso candidato Fernando Haddad tem dito que ele pretende construir mais 20 CELs na cidade de São Paulo. Mas essa integração cultura, educação e esportes pode e deve acontecer também nas escolas, e por isso é muito importante abrir as escolas nos finais de semana, e também promover a integração entre a escola, o centro de juventude, o centro da criança e do adolescente e os CDCs, que são equipamentos na área do esporte. Essa integração deve contribuir para que a criança tenha acesso a uma jornada educacional maior, como o Fernando Haddad tem dito. Em muitos casos, para haver essa integração, será necessário o transporte escolar, por exemplo. Tudo isso terá que ser planejado em cada região. Por isso que a subprefeitura é tão importante, e é tão importante que nós tenhamos uma integração entre as secretarias em nível central e entre as secretarias em cada subprefeitura. Por isso é tão importante promover a integração entre os CELs e as escolas e entre as escolas e os centros de juventude, os centros da criança e do adolescente e os CDCs. Para nós, a gestão democrática tem muitas faces. A primeira delas é que a escola seja um espaço onde o diálogo prevaleça, ou seja, é muito importante que os conflitos sejam resolvidos sem violência por meio do diálogo. Segundo, é muito importante que a escola construa o seu projeto político-pedagógico junto com o conselho de escola, que tem a participação dos pais, dos educadores e dos estudantes e funcionários. A terceira proposta é de fortalecimento dos CRECES, que são os conselhos dos conselhos de escola. O que é o CRECE? É um conselho que reúne os conselhos de escola para troca de experiências, para discussão pedagógica e para discussão da política educacional, em nível regional. Nós defendemos também a democratização do Conselho Municipal de Educação. Nós entendemos que ele deve discutir o conjunto da política educacional e não apenas ser um órgão assessor da Secretaria Municipal de Educação. E acho também que nós devemos ter um plano municipal de educação, cuja elaboração e cujo acompanhamento seja feita por toda a sociedade. Isto é, eu acredito que a discussão e o acompanhamento do Plano Municipal de Educação, agora com a reelaboração do Plano Nacional, deve envolver a rede pública, a rede privada, dentro da rede pública, a rede estadual. Acho que deve envolver todos os setores da sociedade paulistana, não só ligados à educação, para que o debate sobre a educação tome a sociedade e possa, de fato, a educação se tornar uma prioridade na cidade. Em relação ao acesso à educação, eu gostaria de levantar algumas questões. A primeira é que é preciso ampliar vagas em creche. Nós temos um déficit de 120 mil vagas em creches em São Paulo. E nós precisamos assegurar isso, é um direito da criança, é um direito das mulheres, para que as mulheres possam trabalhar e possam estudar.
Ao mesmo tempo, é muito importante que nós ampliemos também as vagas em EMEIs, na educação infantil, na perspectiva de universalizar os 4 e 5 anos, como prevê agora a Constituição. Além disso, nós queremos fortalecer a educação de jovens e adultos. Infelizmente, o governo atual, ele fechou salas na educação de jovens e adultos e não incentiva nem o EJA e nem incentiva o MOVA. Nós queremos incentivar tanto o MOVA quanto as salas de EJA para que, de fato, nós tenhamos a educação das pessoas que precisam se alfabetizar, que precisam ter acesso ao ensino fundamental. E eu sugiro mais que isso, a minha proposta é que nós possamos, no âmbito da educação de jovens e adultos, criar uma rede cultural que os adultos que passam pelo processo de alfabetização ou passam pela suplência possam ter acesso à leitura, possam ter acesso à convivência social, mesmo depois que terminem o curso. Essa é uma experiência que, sobretudo, as entidades que têm convênio no MOVA podem desenvolver para tornar a leitura e a escrita algo que tenha continuidade depois do processo de alfabetização. Outro aspecto muito importante em relação à democratização do acesso é garantir que as crianças que têm dificuldades de qualquer ordem permaneçam no ensino fundamental. Infelizmente, durante a campanha, eu tomei contato com uma série de crianças que, em função de problemas, chamados problemas de comportamento, foram expulsas do ensino fundamental em São Paulo. Essas crianças precisam voltar para a escola e é preciso uma política educacional que apoie as escolas para lidar com a identidade, as características, as dificuldades e as possibilidades que as crianças têm. Eu quero destacar ainda, em relação à democratização do acesso, a necessidade de que a Secretaria Municipal de Educação tenha uma política permanente de manutenção e reforma dos prédios escolares e tenha uma política permanente dos materiais necessários ao funcionamento da escola. Qualidade social da educação é uma educação que se ocupa de transformar a escola num centro de construção da cultura e não de reprodução de informações. Fazer isso implica um monte de ações e de políticas. Mas é importante a gente falar do objetivo dela primeiro. Nós queremos que as crianças tenham acesso às artes, tenham acesso às ciências, tenham acesso ao pensamento geográfico, filosófico, histórico. Para fazer isso, nós precisamos investir na formação dos educadores, mas precisamos também investir num processo de construção curricular. O que é um processo de construção curricular? É um movimento que parte do projeto político-pedagógico da escola todo ano e nas reuniões pedagógicas vai sendo atualizado. Como? Aquelas definições que estão lá presentes no projeto político-pedagógico da escola vão ser confrontadas com a experiência prática do professor e com a investigação sobre como os jovens, as crianças estão aprendendo. E o espaço para fazer isso é o espaço coletivo da escola, a reunião pedagógica. Há um trabalho que é individual do professor, de reflexão, de elaboração e de estudo. E há um trabalho em que o professor precisa trocar, precisa conversar sobre o que acontece com seus alunos. Então, em síntese, eu diria que a qualidade social da educação implica um movimento de reorientação curricular, a formação permanente e sistemática do professor a partir da sua experiência em polos regionais e, terceiro, na gestão pedagógica, envolvendo a reunião pedagógica com o apoio das equipes pedagógicas de cada coordenadoria regional e da própria Secretaria de Educação. Eu quero lutar por uma educação que promova o desenvolvimento das potencialidades das pessoas. Quero lutar por uma escola que seja alegre, criativa, como eu disse, seja um polo de criação e desenvolvimento da cultura. E para isso, eu vou lutar muito para que a gente tenha uma educação que aposte não só nas dificuldades das crianças, que explore não só as insuficiências e os erros,
mas que aposte muito nas possibilidades. Eu vou lutar muito por uma escola em que as crianças se sintam acolhidas, respeitadas, valorizadas e convidadas a se desenvolver e a crescer. Eu quero convidar vocês para acessarem o meu site e também para curtirem e verem a minha página no Facebook.